Nós temos falado sobre isso. Mas esse lugar, e eu comecei lendo o Salmo 139, esse lugar de arrependimento, muitas vezes tem sido visto como uma coisa negativa. Eu preciso me arrepender, eu estou sempre errado. As pessoas, o ser humano às vezes tem esse senso de, eu não faço nada certo. Por que eu tenho que estar sempre me arrependendo? Sempre. Mas, biblicamente falando, arrependimento é um presente de Deus. E você percebe? E nós precisamos ajustar a nossa fé. E é isso que a Bíblia fala, nós precisamos reparar as deficiências da nossa fé. Você precisa olhar para arrependimento como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. Amém? Então, e não olhar assim, eu faço tudo errado. Lá vou eu de novo, tá bom, me perdoa, Deus. Não, você não entendeu o que significa. Tem algo glorioso que Deus... que os termos, e uma das coisas dessas, os termos que a religião usa, eles tiraram o brilho e a beleza da vida que a palavra de Deus tem e trouxeram algo pesado para nós. Então, eu vou começar dizendo assim, Jesus não precisava se arrepender, ok? Amém? Posso afirmar isso. Ele não precisava se arrepender, porque ele só se arrepende quem peca, amém? Jesus jamais pecou. Então, Jesus não precisava se arrepender. Ok? Mas ele precisava crer em Deus. Ok? Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. Só que ele é perfeito, ele é o nosso exemplo, mas sem pecado. Nós somos pecadores. Mas ele é o nosso exemplo de vida. Ele não precisava se arrepender, porque ele não teve pecado, ele tomou sobre si os nossos pecados e viveu uma vida sem pecado, mas ele viveu com base no que Deus falava, na voz de Deus. Eu vivo pela fé, eu vivo pelo que Deus fala. Amém? Então, ok? Jesus não precisava se arrepender, mas ele precisava viver em obediência pela fé. Ok? Então, qual é a entrada, qual é a pregação que Jesus veio nos trazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a entrada do reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender para ouvir a voz de Deus. Jesus já nasceu rendido, ouvindo a voz de Deus. Então, a nossa vida começa no arrependimento, porque nós daí nos colocamos em Cristo Jesus e nós passamos a viver como Ele. Arrependidos, salvos, perdoados, agora você pode viver uma vida que ouve a voz de Deus, que nem a de Jesus. É um presente poder limpar o nosso passado e nos posicionar para sermos que nem Jesus. Amém? Por que você precisa se arrepender? Porque somente um coração arrependido e rendido está pronto para ouvir o que Deus vai falar sobre aquela situação. Amém? Nós precisamos cultivar e entender um coração rendido, que não confia em si mesmo, que sabe que Deus é maior, é uma grande bênção, é um presente, porque esse é o coração pronto para receber revelação. Amém. Jesus diz assim para nós, o Espírito está pronto, mas a carne vai puxar vocês para baixo. Vigiem, andem, lidam com esse coração que quer seguir os seus próprios entendimentos e lógica, e ouvem a voz de Deus. Ouçam a voz de Deus. Então, arrependimento é um presente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí Romanos 2 fala, um texto tremendo, ele diz assim, ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a paciência de Deus, é a tolerância de Deus, é o quanto Deus te ama, que Ele tá segurando a condenação, amém, mas trabalhando contigo para você chegar a esse lugar. E eu queria que você guardasse isso. É a bondade de Deus na tua vida que vai te levar para esse lugar de arrependimento. Amém. Ele te conduz ao arrependimento. É como se
Algo de Deus precisa acontecer em nós. É como se você senta, ouve a palavra de Deus, você medita nas coisas de Deus, você se expõe ao que Deus faz, à criação, à grandeza de Deus, e isso tudo vai te levando, e o objetivo é te levar para esse lugar de arrependimento. É uma jornada que você está indo de rendição, amém? Onde você vai para aquele lugar. Amém? Quantas coisas, meus irmãos, eu sei, até que Deus vai trabalhando no teu coração e você chega à conclusão de assim, pai, eu estava errado nesse assunto. Ele te levou pela paciência dele, ele engoliu muitas coisas que você disse, mas ele teve paciência e amor e ele te levou para esse lugar até que você disse, Deus, me perdoa, eu estava errado nesse assunto, eu preciso da tua graça. Isso significa o amor de Deus trabalhando com você. É uma bênção, amém? Amém? Quando as pessoas falam sobre a volta de Cristo, as pessoas dizem assim, a promessa da vinda de Jesus está demorada, está atrasada, ele esqueceu. É tipo assim, e aí Pedro fala assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, pessoal, vocês estão lendo errado. Essa demora de certas coisas acontecer é puro amor de Deus, porque ele diz assim, é o amor de Deus para cada um de vocês. Entende o amor de Deus? Amém. O fato de algumas coisas ainda não terem acontecido é o puro amor de Deus por nós. E ele diz, ele está retardando porque ele não querendo que nenhum pereça, mas, senão que todos cheguem ao arrependimento. Imagina, meu irmão, quantas pessoas hoje que não conhecem a Jesus e vão perecer, e que Deus está segurando, o amor dele está segurando as coisas e está trabalhando, permitindo que o Espírito Santo trabalhe, que você testifique, que você ande uma vida santa, e essas pessoas estão sendo conduzidas ao lugar de arrependimento. E tipo assim, lá no leito da morte, algum familiar diz assim, eu entrego a minha vida. Ou seja, algo glorioso aconteceu, o amor de Deus que levou essa pessoa, e ela, antes de sair daqui, ela se arrependeu. Esse é o amor de Deus, é a paciência de Deus, é a bondade de Deus. Amém? Então, olha o coração de Deus, o objetivo de Deus é levar todo ser humano a um lugar de arrependimento. Cada um de nós. Existe esse lugar, amém, que nós estamos sendo conduzindo. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Amém. Vai batendo no nosso coração. Eu estou à porta e bato. Ele vai falando. Amém. Você vai ouvindo. Você vai ouvindo uma vez, duas vezes. E Ele está levando você para esse lugar. Aquele lugar onde você abre os olhos e diz, foi ali pela fé que os meus olhos abri. Meu irmão, Deus quer nos levar para esse lugar onde nós abrimos nossos olhos e nós entendemos, o caminho que eu estava indo está errado. Amém? É só isso. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, Ele está segurando as coisas. Amém? Ele está segurando as pontas. Não usa essa demora como uma liberdade para você continuar pecando e dizer, não, está tudo bem, não vai dar nada certo. Não, as pessoas estão lendo errado a demora. Estão dizendo, Jesus não volta, e as pessoas estão esquecendo de buscar Deus. O efeito está sendo distorcido. Deus não quer que ninguém pereça, por isso a demora. Não acha que a demora é porque Deus não é bem assim e no final vai dar tudo certo. Esse negócio do Evangelho, da volta de Cristo, de inferno e perdição, é só, amém. Não. Deus nos livre disso. Amém. Deus nos livre. Então, o que acontece? É interessante que, olha o trabalho que Deus teve e o amor que Ele teve com Paulo no caminho para Damasco. Ele trouxe Paulo ao arrependimento. Olha a história de Paulo. Formado aos pés de Gamaliel, amém. Justiça, quanto à lei, fariseu, amém. Justo, perfeito, perseguindo os cristãos, um caminho, e Deus no seu amor, amém, lidando com as coisas, até que num lugar, num caminho para Damasco,
Jesus Cristo encontra ele, e diz: Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, Deus, na sua bondade, trouxe Paulo ao lugar de arrependimento. E sabe o que Paulo diz? Eu sou o pior dos pecadores, mas sou eternamente grato. Para o resto da vida eu vou viver para esse Deus, porque a misericórdia de Deus me alcançou, o pior dos pecadores. Esse homem diz, caiu com o rosto em terra. Essa é a posição de rendição, rosto em terra, Jesus presente. Esse é o lugar de rendição. Meu irmão, você pode ser jogado para esse lugar de rendição, ou você se render sozinho, por conta própria. Mas todos nós precisamos viver nesse lugar onde humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Deus possa manifestar a grandeza dele. Então, a história de Paulo é a prova do amor de Deus. Amém. Imagina tudo de errado. Ele perseguiu o evangelho. Ele estava indo para o inferno. E Deus, na sua graça, alcançou. E sabe o que ele diz? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu fui alcançado pela graça de Deus. E se eu preciso sofrer, amém, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas dificuldades que eu tiver, eu tenho uma visão: eu vou completar minha carreira e vou guardar a fé, porque a mim me foi dado um grande presente, o maior presente da minha vida. Por que ele diz isso? Ele viu Jesus e ele viu o que ele estava fazendo. Amém. Algo aconteceu no coração dele. Sabe o que aconteceu quando Moisés estava pastoreando as ovelhas? Amém. A Bíblia diz assim, que depois de ter fugido do Egito, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. E ali, Deus levou Moisés para um lugar de rendição. O amor de Deus por nós é tremendo. Nós não fazemos ideia dos trajetos que a gente segue, mas Deus tem um objetivo: é levar você para um lugar onde você vai ter um encontro com Deus e enxergar quem Deus é, quem você é e o plano que Ele tem para você. Amém. Ele vai trabalhar e mover céu e terra. Ele deu do seu Espírito, Ele deu a sua palavra, Ele deu a pregação do Evangelho, Ele nos deu de tudo. E o seu Espírito está movendo e trabalhando com um objetivo: Ele ama tanto a cada um de nós. E Ele não quer que ninguém pereça. Então, mas que, amém, de alguma maneira, amém, Ele trabalha no coração das pessoas para levar para esse lugar onde Moisés, amém, se encontra com Deus e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, pé no chão, ao pó da terra, rendição. Amém. Esse lugar é santo. Amém. Esse é o lugar de arrependimento, é um lugar de rendição. Deus é maior. Amém. Você está diante de Deus. E olha o que Deus fez. Meu irmão, só um coração rendido ouve os planos de Deus. Amém. Tudo o que você fizer que não tem um coração rendido, amém, você está seguindo o teu próprio caminho. E Deus, na sua graça, amém, que te dê tempo de arrependimento para você alcançar o arrependimento. Mas, meus irmãos, todos nós temos essa realidade. Nós precisamos, amém, levar a sério os planos de Deus para a nossa vida. Eles só acontecem depois de arrependimento. O reino de Deus, você entra assim: você se arrepende e crê. Essa é a porta do reino. Amém? Então, nós queremos acesso às coisas do reino. Amém? Você vai precisar abrir mão das coisas dessa terra e pensar nas coisas lá do alto. E uma das textos que eu queria abrir com os irmãos, Gênesis 28. Amém. Um outro caminho que Deus estava conduzindo. Você lembra de Jacó? Amém. Jacó estava sendo, amém. Jacó não fazia ideia do que estava acontecendo. Jacó 28, né? Gênesis 28. Amém. Eu queria só ver se você estava atento. Gênesis 28. Pastor, não existe Jacó 28. Eu sei. Gênesis 28 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Ele estava no caminho para Arã. Ele tinha os planos. Ele estava fugindo de Esaú e indo em direção não sei aonde, para fazer não sei o quê. Sem nada, que ele disse que ele não tinha nada. Ele saiu fugido, não tinha nada. Ok? Mal ele sabia
que Deus estava levando ele para um lugar de arrependimento e rendição. Só o posto, amém, todos os planos feitos, ele diz assim, pegou uma pedra do lugar, fez de travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. Ele encostou no solo, amém. Imagina, meu irmão, Jacó fugido de Esaú, queria matar ele, sem nada, indo em direção a um destino, não sabia o que tinha diante dele, de noite, dormindo num travesseiro e pedra no chão, no deserto. Deus tem um plano e o desejo número 1 dele é nos levar para esse lugar de rendição. Deus dá graça para o humilde, Ele vai nos levar. Então você tem duas opções, ser conduzido por Deus ou aprender como Deus funciona e desenvolver um coração rendido. Amém? Mas uma das coisas tremendas que acontece, e aí Deus fala coisas tremendas com ele. Amém? Deus fala coisas tremendas com ele. E ele diz assim, versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Meu irmão, quantas coisas Deus está fazendo que você não sabe? Amém. Esse é um pouco, eu creio que é o meu tema nessa noite, nessa manhã. Quantas coisas Deus faz, fez, está fazendo que você não sabe? Jacó olhou para a situação deles, o que ele disse? Amém. Eu não fazia ideia que Deus estava aqui nesse caminho. Amém. O meu caminho parece todo errado. Amém. Não pode ter Deus aqui. Amém. Não pode ser Deus que está fazendo tudo isso aqui que está acontecendo. Eu falei, não, Deus está te conduzindo para um caminho, e ele diz, ele estava ali, ele viu Deus, amém, a porta do céu, coisas tremendas acontecendo, e ele diz, Jacó, amém, tipo assim, eu estou aqui. Esse lugar, e meu irmão, esse lugar, o lugar de rendição é o lugar que Deus está procurando, amém. E Ele quer te levar sempre para esse lugar. E não acha que você está sabendo tudo e tem tudo sob controle. Pastor, a minha vida está toda errada. A vida de Jacó estava toda, amém. Pelo menos começou bem, talvez, enganando, fazendo e acontecendo, e chegou num ponto, ele falou, Deus não pode estar nisso. Não, mas Deus está nisso. O amor de Deus é tão grande, meu irmão. Ele está trabalhando com tudo que Ele tem para levar você para esse lugar. Amém. O que aconteceu só que Ele abriu os olhos para ver que Deus estava naquilo ali. Deus estava naquela missão. Amém. Será que nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, Deus me ama tanto, e que em todas as voltas que eu dei, amém, Ele está me levando para um lugar, amém, de rendição, onde Ele quer repartir o reino, amém, e restaurar a minha vida, e me levar, amém, para um caminho que Ele tem planejado para mim. Amém. Todas as nossas existências e voltas, você tem que olhar que Deus é maior que todos nós. Ele quer chegar nesse lugar. Amém. Amém? E ele diz assim, amém, ele ficou, eu não fazia ideia que Deus estava nisso aqui. Amém. Eu não fazia ideia que Deus estava nessa missão. Eu não fazia ideia, Deus não pode estar aqui. Amém? Olha onde é que eu estou dormindo no chão. Ele não pode estar aqui. Amém? Ele não pode estar aqui, Ele não pode estar comigo. Amém? Deus me abandonou, Deus não me ama. Meu irmão, jamais cai nessa história. Deus te ama. Enquanto você estiver respirando, Ele está trabalhando a teu favor. Amém? Tentando, amém, operar de todas as formas e maneiras para revelar o amor dEle, o plano que Ele tem e fazer de você um vencedor. Amém? Jamais questione. Meu irmão, Deus ama a todos, Deus ama o teu vizinho, Deus ama a todos, Deus ama os teus familiares, Deus ama, e Ele não vai terminar de operar, amém, de manifestar o seu amor, mas Ele está procurando essa brecha, esse lugar de rendição, onde Ele pode, amém. Então, o que acontece? Nunca diz Deus não me ama,
Porque no momento que você questiona o amor de Deus, você está sozinho, atirado nesse mundo. Aí, meu irmão, não tem o que fazer. E é isso que a palavra de Deus diz. Ele prova o amor dele na cruz. E se nós, caímos no conto do que acontece nesse mundo, onde as pessoas começam a negar o que Cristo fez, quem Ele é, esse é o espírito de anticristo, você não tem mais saída, meu irmão. Se Jesus não morreu, é vão a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, é vão a nossa fé. A nossa fé é baseada no que Cristo fez na cruz. Essa é a razão, porque Jesus diz, façam isso em memória de mim sempre. Não esquece, lembra de mim, eu morri por vocês e eu vou voltar para vocês. Amém. Mantém firme. Essa é a nossa vida. Amém. Porque se Jesus não estiver em cena, não vai sobrar para ninguém. Deus nos ama. E o fato de que Jesus não voltou ainda é a prova de que Ele te ama muito. Amém. E que Ele ama teu vizinho, teu parente, teu irmão, teu tio, quem for, Deus ama e continua amando. Amém? E Ele vai amar e amar e amar a todos, e vai amar, Ele ama. Pode colocar o nome de qualquer pessoa que você tem. Mas essa pessoa é assim, Ele ama essa pessoa. Ele ama o teu filho, Ele ama a tua filha, Ele ama teu pai, Ele ama, e Ele ama, e Ele ama, Ele ama, e Ele vai trabalhar até achar um lugar de arrependimento. O teu filho pode estar longe, dormindo num travesseiro de pedra. Não importa, meu irmão, se ali é o lugar de arrependimento, dá graças a Deus pelo trajeto que Deus vai fazer, o que for, entrega nas mãos de Deus. Amém. Deus, nós precisamos confiar que Deus ama as pessoas muito mais do que você ama essas pessoas. Deus ama e ama e ama muito o mundo, de tal forma e de tal maneira que Ele deu tudo o que Ele tinha. Amém. E Ele não vai desperdiçar nada, amém? Ele vai trabalhar o máximo que Ele pode. Com o que for, meu irmão. Não importa se Deus precisar levar as pessoas para o final da sua vida e ali ter um encontro com Deus, amém? É isso que importa, amém? O resto, amém, não importa. Mas a vida dele foi um desperdício. Não, a vida dele começa agora. A eternidade é maior do que a nossa vida aqui. Amém? Por isso que nós precisamos entender que a salvação é o grande presente e é o grande desejo do coração dele. Ele veio para salvar o ser humano. Amém? E nós temos essa visão, que desperdício de vida. No último dia, amém, o ladrão na cruz. Mas que bênção o amor de Deus. Amém? Levou aquele homem. Ele tem 2 ladrões, um de cada lado da cruz. Um diz assim, amém, se tu é, né? O outro diz, cara, tu não tem nem vergonha. Ele é um homem justo. Olha o que nós somos. Nós merecemos estar aqui. Mas você te lembra de mim, Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que desperdício de vida, né, pastor? Não. Que misericórdia e bênção. Amém. Amém. A eternidade, comparado com aquilo, com o que nós fizemos aqui, não é nada. Amém. Ele ganhou o maior presente da vida dele. Por isso a Bíblia fala, cuidado, pessoal, que os últimos serão os primeiros. As pessoas que vão entrar. Tem gente que vai entrar nessa arca, meu irmão. Amém. Amém. Não despreza o dom. Graças a Deus, porque nós entramos antes. Amém. E porque nós podemos usar a nossa vida a serviço do reino, como nunca. Mas graças a Deus, meu irmão, muita gente vai entrar. Amém? Muita gente vai entrar e vai dizer, e vai achar. E meu irmão, sabe o que depende? Depende só de eles acharem um lugar no coração do ser humano, onde ele diz, Deus, me perdoa, Deus. Eu não sabia que tu era assim. Amém? Eu não sabia que tu era tão bom. Eu não sabia, Deus. Amém? E aí, um momento de rendição, abre o coração das pessoas e diz assim, Deus, me ajuda, Deus, me perdoa, Deus. Puf, amém. O que existe? Grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Amém. Essa é a nossa grande vida. Então, esse é um lugar importante. Agora, meu irmão, o lugar de arrependimento é um lugar de fé e de revelação. Ok? Então, por que você quer cultivar esse coração? Porque é ali que Deus fala. Amém? Graças a Deus,
que eu sou salvo, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Então você desenvolve uma vida de rendição a Deus. Amém? Então, Jacó fala assim, ele temendo, primeiro, guarda isso, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ele diz, com temendo esse lugar, que terrível e temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. O lugar de rendição é a porta dos céus. E aí, Paulo fala, quando ele está na igreja lá em Antioquia, ele diz assim, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Esse é o lugar, é a porta, é o lugar onde você acessa a Deus, meu irmão. Amém. Então, o que acontece, meu irmão? Tudo o que você fizer antes do arrependimento e fé é nosso reino aqui embaixo. Amém. Nós vivemos, a nossa vida começa no Calvário. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus, meu irmão, é tão grande por nós, que Ele nos leva para esse lugar de arrependimento. E esse lugar de arrependimento, você vai falar coisas como, eu não sabia que isso era tão ruim. Me perdoa, Deus. Deus vai te trazer convicção. Você vai fazer, Deus, eu não sabia que isso era um caminho errado. Eu não sabia. Eu sei que tu não sabia, por isso que eu estou te trazendo para esse lugar. Ou, eu não sabia que tu estava nesse caminho, Deus. Eu sei, por isso que eu te trouxe esse lugar para você enxergar. Ou você vai dizer, eu não sabia que isso era possível. Mas tudo é possível ao que crê. Esse é o lugar que Deus vai nos trazer. É o lugar onde você vai dizer, eu não sabia, e Deus vai dizer assim, eu sei que tu não sabia, mas aqui está, o meu mundo é muito maior do que o teu. E é como se Deus dissesse, agora, bem-vindos ao meu mundo. Eu quero mostrar o que eu tenho a fazer. E meus irmãos, nós estamos brigando com Deus. Não, porque eu não conheço, eu quero provar, Deus não disse, Deus não fala. Deus disse, você vai ter que se render, e a porta da fé foi aberta, e Deus vai dizer assim, amém. Você olha para os céus, e contempla os céus, e você vai dizer, tem tanta coisa lá adiante, amém. O nosso Deus é muito grande, amém. Jó quis discutir com Deus, ok? Com base, ele era dito que era uma das pessoas mais sábias e experimentadas. Ele era uma pessoa que educou bem seus filhos, tudo certinho. Ele sabia das coisas, ele aconselhava pessoas. E algo aconteceu que bagunçou a lógica dele. Os amigos vieram dizer, isso aqui é porque tu é assim, porque tu é assado. Amém. De novo, olha o que acontece. Nós tentando achar a solução aqui embaixo, sem Deus, sem botar Deus. Não, porque é isso que está acontecendo. E meu irmão, hoje em dia, tanta acusação, tanta diz, está errado, tu está certo, é crítica, eu estou certo, eu estou errado. Amém. Todo mundo sabe tudo. Amém. E aí fica essa discussão. Um começa a ficar bravo com o outro, começa a dizer, divisões acontecem por causa disso. Porque eu creio assim, eu creio assado, e você vê, até que Deus diz assim, ei, olha para cima. Não foi isso que aconteceu? Ok? Discutiram tudo que tinha que discutir. Meu irmão, nós estamos vindo num mundo onde todo mundo sabe, todo mundo diz, e Deus diz assim, ei, Jó, vamos dar uma volta. E Jó foi vendo a grandeza de Deus e ele foi se encolhendo. Porque o que ele estava dizendo? Eu estou falando de coisas que eu não sei, são grandes demais para mim. Eu não sei. E o que faz? Ele leva o Jó para um lugar de arrependimento. Ele diz assim, ele se prostrou em terra. Esse lugar é a porta do céu. Eu falei, Jó, eu vou te mostrar coisas. E a partir dali, a oração da fé
a oração de Jó trouxe cura, restauração. Deus falou assim, eu vou ouvir a tua oração agora. A tua oração vai trazer restauração para os amigos. E a partir dali algo aconteceu. O que Deus fez? Ele trouxe Jó. E meu irmão, Ele quer trazer a todos nós para esse lugar. Eu não sei, Deus. Aparentemente, Deus, tudo não faz sentido para mim, mas eu não posso afirmar nada. Amém? Eu não posso afirmar nada que tu não tenha falado e que não está escrito nesse livro. Aqui no livro diz assim, eu vou cuidar de ti, jamais vou te abandonar. E você diz, eu me sinto isolado. Amém. Está tudo, amém, é uma pressão, não tem nada, Deus me abandonou. Amém. Qual é a base bíblica para você dizer Deus te abandonou? Não está escrito aqui. Ele prometeu andar conosco até o fim. Amém. Uma das passagens mais lindas de Jesus, quando ele estava perto de ir para a cruz, e ele lavou os pés dos discípulos, inclusive do traidor, ele disse, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amém. Deus não vai largar você até o fim. Amém. Deus não vai largar você. Amém. Ele te ama. Amém. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo não pela fé, nós estamos vivendo pelo que nós sentimos, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente estudou, e pela nossa sabedoria, e Deus está nos chamando. Mas tem uma porta aberta, olha aqui para cima, e nós precisamos ver do que Deus está dizendo. O que Deus fala? Amém. O que Deus fala de ti? Amém. Deus amou de tal maneira, que nós vamos tomar a ceia e nós vamos lembrar. Lembra do que eu fiz. Amém. Não importa o que todo mundo diz ao teu redor. Deus me ama e me ama muito. Amém. Mas pastor, você não sabe quanto me critico. Eu mesmo. Amém. Nada dá certo para mim. Eu devo fazer tudo errado. Tudo. Amém. E Deus diz assim, tem uma coisa que eu não abro mão. Deus me ama. Porque Ele prometeu. Ele disse, e eu vivo em cima do que Ele diz. Esse é o teste da nossa fé. Tudo começa no Calvário. A prova do amor de Deus está no Calvário. Então, você precisa cultivar, lembrar, falar, carregar. Eu sou salvo. Cristo veio, morreu pelos meus pecados, agora eu sou salvo. Essa é a razão. Porque a salvação é central. Você precisa ser capaz de dizer assim, eu sou salvo e eu tenho acesso a Deus. Amém. Amém. Se você duvida do amor de Deus, significa que você não sabe se Deus, amém, se Deus é por ti. E se você não sabe se Deus é por ti, amém, como você vai viver? A salvação sela, uma das palavras sérias que nós ouvimos nas Escrituras é que Cristo Jesus é a pedra angular. Amém? Você sela essa pedra, posiciona essa pedra e você constrói a tua vida em cima do amor de Deus. Amém? Ele me ama. E ele falou assim, Deus, eu não acho que tu me ama, que tu está aqui comigo. Pois é exatamente isso que o engano faz, e que você precisa chegar nesse lugar do arrependimento e perceber. Amém. Ele está aqui. Amém? Deus está aqui. Somente esse lugar de arrependimento, você vai ter acesso ao que realmente é. Amém. A verdade. Amém. Quando Deus nos leva para esse lugar do arrependimento, Ele vai mostrar quem Ele é, o plano que Ele tem, e você tem o teu plano e a tua alternativa. Essa é a hora de você escolher. Eu vou andar pela fé. Eu vou invocar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos chegar em ponto na nossa vida que você vai ter que dizer assim, esse lugar de rendição, meu irmão, quanto mais você andar com Deus, mais Ele vai falar com você, e você vai chegar e dizer assim, Deus, isso aí é possível, Deus, tudo é possível. Amém? Amém? Tudo é possível. Ele vai dizer, tudo é possível ao que crê. E você começa, essa é a jornada de fé que começou no Calvário. Porque a grande questão na nossa vida, seria possível Deus salvar
um pecador como eu me conheço. Esse é o começo de você conhecer o amor que Deus tem por você. Deus te ama. Amém? Quando o lugar de arrependimento é o lugar onde você enxerga o que Deus é capaz de fazer e o que Deus pode fazer. E eu vou reafirmar dizendo, você está no meu mundo agora, meu irmão. Você está no meu mundo. Imagina Deus falando, aqui no meu mundo mando eu. Tudo é possível. Se você quiser desfrutar do meu mundo, você vai ter que confiar em mim. Amém? Não adianta vir, Jó, com a tua teoria, com o que ouviu falar, com o que disseram, mas eu aprendi assim, porque eu fiz assim, porque eu sinto assim, porque eu acho assim, porque eu vejo assim, porque... Não importa. Nós vivemos pela fé. A fé é uma porta de acesso ao mundo de Deus. E meu irmão, ele tem outras regras lá em cima. Amém. Sabe o que ele disse? Amém. Se eu quero ser bom com aquele que trabalhou só 1 hora, igual ao que trabalhou 8 horas, amém. Por que você vai querer? Esse é o meu mundo, amém. Você não faz ideia o quanto eu amo, o quanto eu sou misericordioso e os planos que eu tenho a teu respeito. Amém. Você não faz ideia. Amém. E Jó teve que escolher. Amém. Eu falei assim, Deus, me desculpa, Deus, falei bobagem. Nós vamos viver, a caminhada de fé é viver com base em coisas que só Deus é capaz de fazer. Se você está querendo uma vida que você controle e saiba o teu braço, você está vivendo na tua própria força. A vida da fé é uma vida que crê no que Deus é capaz de fazer. Um coração humilde, que foi tocado por Deus, pelo amor dele. É um coração agradecido, sensível à voz do Espírito, honrado, faminto, alegre, e dizer assim, Deus, muito obrigado por esse tesouro que tu me deste. Amém. Mas se você olha a trajetória de Jacó, ele vai assim, Deus, essa é a nova regra, então tu vai ser meu Deus a partir de agora. Amém? Ele disse isso. Ele deu o dízimo, fez uma aliança com Deus, a partir de agora, tu és meu Deus. E sabe o que aconteceu? O que Deus fez com esse homem. Amém. A nossa revelação do amor de Deus vai fazer você buscar por momentos de rendição. Você vai querer sentar debaixo da pregação do Evangelho, você vai querer abrir tua Bíblia, você vai querer orar, porque esses são os lugares de revelação. Esses são os lugares onde os teus planos vão entrar em choque com os planos de Deus e você vai poder dizer, eu quero Deus. Então por que você quer sentar aos pés de Cristo? Porque Ele vai falar coisas para você que vai, amém, como se diz, te deixar boca aberta, explodir com todos os teus conceitos e dizer, eu não sabia, Deus, que era possível isso. É possível, e tu não sabe o que eu tenho preparado ainda. Amém. Eu falei, Deus, mas isso é verdade? Imagina o que tem ainda mais. Sim, vem a mim. Amém. Eu vou ensinar como viver nessa terra pela minha graça, pela minha unção, pelo meu poder. Amém. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. O que é que essas pessoas dizem? Eu quero conhecer a Deus. Amém. Paulo, por que você ora? Porque você acha que Paulo diz assim, Paulo, tu vai jogar tudo fora, teus diplomas. Amém. Sim, eu achei algo maior. Amém. Amém. Por quê? Amém. Eu estou indo direto à fonte. Fé abre acesso do ser humano ao coração de Deus e aos planos de Deus. Então, para a gente tentar aterrissando, o que é que Deus vai falar conosco? O que você já recebeu em Cristo, que você não sabe que recebeu.
1 Coríntios 2:2 fala, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando e fazendo nesse exato momento? Está expondo para você o que é possível e que você não sabe. Porque o Espírito de Deus, ele vem do coração de Deus. Ele fala, qual o homem que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? O Espírito de Deus nos foi dado para revelar as coisas de Deus. Amém. Então nós temos esse dilema, meu irmão. Você quer viver pelas coisas de Deus, pela informação que Ele tem, que Ele sabe, o Criador, ou você vai continuar insistindo naquilo que eu sei, eu posso, eu consigo, se não for assim, não vai dar, Deus. Eu falei assim, ok, eu tinha tanto para te oferecer. Então, o que Deus responde? Um coração que diz, Deus, os teus planos são melhores que os meus, eu escolho os teus. Amém. Os teus pensamentos são mais elevados que os meus, eu escolho os teus. Deus, se tu disser algo para mim e entrar em choque com o que eu penso, eu vou escolher o teu. Isso se chama um coração rendido, pronto a receber o que vem de Deus, continuamente. Amém. O Espírito Santo te foi dado, e essa é a função da pregação do Evangelho. Falar para você coisas que você já recebeu no Calvário e que você não sabe que você tem. Porque tudo foi dado em Jesus. A função da pregação do Evangelho, essa é a razão porque a Bíblia leva a sério, cuidado para não ser enganado, não ouvir coisa que não é, porque o que vem do trono de Deus é puro amor e tem uma intenção, levar você para o arrependimento e dar você acesso à vida de Deus. Amém. Amém. As coisas de Deus. Sabe qual é as coisas de Deus? Aquilo que Jacó falou. Eu não sabia, Deus. Isso aqui é a porta do céu. Essa é a porta da fé. Meu irmão, a pregação do Evangelho é a porta da fé para você. Por isso que você precisa sentar debaixo da pregação do Evangelho, da pregação de Cristo, porque quando Ele fala, a fé vem. Puf! Algo te dá acesso ao reino e ao plano de Deus. Você está agora, quando você tem um coração aberto, rendido, que diz assim, não meu querer, mas o teu, Senhor, não sou eu mais quem vive, mas Cristo, você abre o teu coração e agora Deus diz, Ele fala algo do mundo dele para você, porque você está aberto a receber. E isso se chama fé vem. Ele não inicia em nós. Então nós temos estudado que fé não é algo que se inicia em nós, amém. É algo de Deus. Deus inicia o processo. Então, quando Ele fala, Ele te dá acesso ao mundo dEle. Amém. Uma porta se abre. Isso se chama, os olhos se abrem. Deus. Cada vez que você se volta para Deus, para ouvir a glória do Evangelho, você tem uma oportunidade de acessar um pouco mais do mundo que Deus vive. Amém. E eu quero destacar uma coisa, talvez seja óbvio, mas tem um monte de coisa que nós não sabemos, meu irmão. Amém. Tem um monte de coisas que nós não sabemos, que Deus sabe. Por mais que o ser humano, e esse é o bug do milênio, né? É o tempo de maior informação, mas é o tempo que a gente não sabe nada. Amém? Você não consegue resolver nenhum problema com tanta informação que você tem. Os problemas continuam sendo cada vez piores. Amém? Ou seja, o homem está provando que ele é capaz de se encher de conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é capaz de se encher de conhecimento, mas não sabe de nada. Amém? Como isso é possível? Deus está levando o mundo para esse lugar de arrependimento. Eu falei, com tudo que vocês aprenderam, ganharam e usaram, que foi dado por Deus, vocês ainda acham que vocês sabem das coisas. Amém.
Se o inimigo soubesse o que Jesus estava fazendo, ele não teria permitido. Mas Jesus entrou humilde na terra, salvou a humanidade. Amém. Agora, meu irmão, tem um monte de gente que coloca a fé nele. Amém. E passa por cima de tudo. Amém. Ele passa por cima de toda a lógica. Amém. Você, pela fé em Deus, você acessa o mundo de Deus que é superior a esse mundo. Amém. Por que nós queremos se especializar nesse mundo? Amém. Anda no mundo, vive no mundo, trabalha, seja uma bênção. Mas, meu irmão, procura conhecer o Deus do universo que te ama e tem um plano glorioso e vive de cima para baixo. Deus, dá-nos um coração para conhecer o que a gente não conhece. E, meu irmão, eu vou dizer de novo para você, tem um monte de coisa que nós não conhecemos. Tem momentos na vida de médicos que dizem assim, até aqui eu vou, eu não sei o que está acontecendo, nós vamos fazer mais um exame, mais 10 exames, mais uma bateria de exames. Com tudo que tem de tecnologia, nós não sabemos o que está acontecendo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Amém. Amém. Deus sabe. E Ele se dispôs a falar conosco. Se você quiser, é como se Deus disse, se você quiser, você pode viver pelas informações que eu tenho. Isso é viver pela fé. Amém. O problema e a tristeza do nosso coração é que nós não temos tempo para isso. Amém. Nós não entendemos, e meus irmãos, nós não entendemos a grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus ainda. E que Deus nos ajude. É exatamente porque Ele nos ama que Ele está disposto e querendo falar conosco e mostrar todas as coisas para nós. Os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Clama a mim. Clama a mim. E eu vou mostrar. Ora, amém, antes de mais nada. Ora, busca. Nós temos falado assuntos, uma observação, eu vou dizer agora. Nós temos falado assuntos importantes, meu irmão, que não podem ser tratados levianamente. Perdição eterna não é assunto para se falar em almoço de domingo, em conversa de WhatsApp. É assunto sério. Amém. Dos grandes erros, problemas e os grandes enganos que nós vivemos é achar que nós podemos manusear as coisas de Deus de uma maneira leviana. Tem certos assuntos que são sérios. Amém. O destino de vida está em jogo. Não importa o que eu acho, meu irmão. Não importa o que eu aprendi e o que eu entendo. Importa o seguinte, tem vidas indo para o inferno e vidas indo para o céu. Nós precisamos ser sérios sobre esse assunto. E, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Tem uma tradução que diz assim, como ouvirão se não houver um pregador? Tem certos assuntos que só os pregadores são autorizados para falar. Porque tem coisas sérias que só quem foi chamado por Deus sabe a gravidade dessas palavras e a importância de como falar. Nós estamos vivendo numa época, meu irmão, que você não pode basear a tua vida em coisa qualquer que você lê. Como ouvirão se não há um pregador? E como pregarão se não forem enviados? Pessoas que foram enviadas por Deus. E, meu irmão, esse texto faz referência muito ao livro de Isaías, que diz assim, uma das coisas que nós vamos precisar exercitar nessa hora é o nosso discernimento sobre o que nós estamos ouvindo. E uma das maneiras de você olhar, você vai ter que olhar para a boca do pregador e ver se está marcado pela brasa do altar lá de cima. São assuntos sérios que envolvem o destino das pessoas. E eu afirmo algo para você. Tem certos assuntos que só pessoas, tempo integral, devotados, consagrados para Deus podem falar. Amém? Essa é a realidade.
É o governo de Deus na igreja, aqueles que foram chamados por Deus como voz profética nessa hora. Amém? Então, quando você olha Isaías, Deus chama Isaías e diz assim, eu tenho uma mensagem a ser falada nessa hora. Essa é a mensagem profética. Ele precisa chamar o Isaías e ele precisa botar... Amém? Pensa bem, antes de Isaías falar essa mensagem, ele precisa... O anjo, o serafim pega uma brasa viva, meu irmão. Amém? Uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca na boca, nos lábios de Isaías. Agora vai e fala. Amém? E nós vamos ter que fazer, eu lá em casa estava brincando um pouco, nós temos que fazer que nem os doutores faziam, põe a língua para fora, amém. É sério? Você vai ter que dizer, põe a língua para fora, tem a marca do altar. Discernimento é uma dos dons do Espírito mais importantes nessa hora. Você precisa cuidar quem é que tem acesso ao teu ouvido. Amém. Quem você ouve e o que você ouve. Então, qual é o grande ponto, vamos dizer, da nossa caminhada de fé? Não existe salvação em nenhum outro. Não existe outra voz. Não existe nenhum outro nome que nós possamos invocar. Então, como você se prepara para o que está diante de nós? Você precisa ter certeza que você tem acesso ao trono da graça. É só isso. Não é o que você carrega. Amém? De novo, eu acho tremendo a história que Deus escolheu fazer desse jeito. Está aí Moisés com um cajado e Faraó, o poderoso do mundo. Amém? Em confronto. Um cajado, meu irmão. Você imagina Moisés chegando diante de Deus? Amém. Diante de Faraó. Deixa o meu povo ir. E sabe as pessoas, né? Fala mais alto aí, o que tu quer? Deixa o meu povo ir. Mas você não precisa falar alto. Deixa o meu povo ir, para que me adorem do deserto. Quem é esse teu Deus aí? Não era Moisés, era Deus. Um homem humilde, o homem mais manso da terra, sob o comando de Deus. Amém? Amém? Então, o que acontece? É a coisa mais importante que nós precisamos. Não importa, meu irmão, o que está diante de nós. O que o homem está aprontando, fazendo, planejando, e o que o diabo está aprontando, fazendo. O que você precisa ter certeza? Você tem fé em Deus. Amém? Você tem acesso ao coração de Deus. Então, esse assunto da salvação é muito importante. E é sério. Amém? E precisa ser tratado dessa forma. Porque Deus tem um coração, Ele é longânimo, Ele trabalha, Ele tem um objetivo. Levar as pessoas para o arrependimento, porque Ele não quer que ninguém pereça. E o texto que nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. De novo, o objetivo de Jesus ter vindo é para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Perdição eterna é um assunto sério. E é isso que é importante, nós começarmos a ajustar o nosso coração. Eu estou indo para o céu. Amém? Eu estou indo para o céu. Mas ao mesmo tempo, e aí é onde eu queria trazer os irmãos para nós concluirmos nessa manhã. A salvação da nossa alma, lidar com o nosso pecado, receber Jesus no nosso coração, é o que abre a porta para nós vivermos pela fé. Então, mantenha essa pedra firme no teu coração, bem estabelecida e bem posicionada. E eu vou tentar concluir nessa manhã dizendo uma coisa. Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama. E já te amou. Ele deu tudo para você no Calvário. E se você entender a mensagem da salvação, a tua vida tem outro rumo. Deus não vai te amar mais do que Ele já te amou. Você não precisa fazer alguma coisa a mais para Deus te amar mais. Ele já te amou com tudo que Ele tinha. Ele deu tudo sem reservas. Amém? A Bíblia fala que Ele não poupou o seu próprio Filho.
antes por todos nós o entregou. Ele deu o melhor para nós. Quando nós ouvimos na cruz, está consumado, está tudo feito. Deus deu o melhor para você. Agora, amém, deixa essa palavra sentar no teu coração. Deus já te deu o melhor. Ele não vai te amar mais do que você. Amém, Ele pode te amar. Ele te amou, amém, de tal maneira que Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele deu o próprio Filho dele, Ele deu a si mesmo para nós. Amém. O que mais nós estamos precisando? Amém. Para nos convencer o quanto Deus nos ama. Amém. Graças a Deus pela nossa salvação. Graças a Deus pelo Calvário. Deus nos amou de tal maneira. Amém. Então, pensa da seguinte maneira. Essa informação vai entrar em choque com você, porque a pessoa que trabalha com justiça própria, ele diz, eu tenho que fazer assim, porque daí Deus vai me amar mais ou Deus vai me dar mais. Não, ele já amou tudo o que tinha que fazer. Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama. Amém. O que é o nosso desafio? Pastor, eu não sabia. Exatamente, essa é a caminhada da fé. Tem muita coisa que nós não sabemos. A jornada da fé começa no Calvário, nesse entendimento do grande amor que Deus tem por nós. E fé opera pelo amor. Ela atua por essa realidade. Deus me ama e é por isso que você... Amém, é por isso que nós celebramos Jesus nesse tempo. Amém. Amém? Então, eu queria concluir, eu queria ler, amém, tem esse texto. Talvez nós não entendamos. A grande alegria quando Jesus chega para Maria e diz assim, Maria, alegra-te, amém. Quer dizer, nossa, amém, muito favorecida. Então, Lucas, no capítulo 2, eu vou ser bem consciente do horário, amém. Eu sabia que talvez isso podia respingar para a quarta-feira, e vai respingar para a quarta-feira, mas tem muita coisa boa ainda, amém. Amém. Tem muita coisa que você não sabe que está incluído. Amém. Tem muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês abrem Lucas 2. Um dos presentes que eu dei para os meus filhos, que eu tenho há anos, é um canivetinho. Amém. É um negócio que eu tenho há anos. É extremamente útil. Amém. Extremamente útil. Você não sabe o que é. Amém. Ele vai em qualquer cantinho, ele tem tudo. A tesoura, quando eu preciso, ele é bem útil. Aí eu falei assim, esses dias eu estava pensando assim, meus filhos chegaram para mim e disseram, Papa, sabe aquele negócio que tu tem lá? Pega, eu preciso eles começaram a se aproveitar da minha utilidade, né? Papa, tem aquele negocinho e aquele canivete, porque eles viram eu exercitando a minha fé. Aí eu falei, eu também quero. Eu falei, não tem problema. Eu comprei um para cada um. Todos eles ganharam. Um canivete para cada um ganhou o seu. É isso que Deus faz. Ele nos dá um presentaço. Amém? Só que você olha assim, ganhei um canivete. Ganhei uma faquinha. Está tirado. Normalmente está tirado nas bolsas. Eu já sei como é que é. Está tirado. Normalmente nós somos assim, nós não entendemos o valor dos presentes que nós ganhamos. Deus, amém. Quando Deus olhou para nós, Ele disse, eu vou dar o presente. Eu vou dar o meu próprio filho. Tudo está incluído nele. Amém. Aquele que não poupou o próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas, todos os tesouros da sabedoria. Então o que você quer? Amém. Tudo que você quiser nessa terra, anda perto de Jesus. Amém. Porque sabe o que acontece? Você vai andar perto de Jesus e Jesus vai falar coisas. Sabe o que vai acontecer? Ele vai despertar você. Isso aí também tem. Então, aí eu dei assim, volta e meia. Aí daqui a um pouco eu vejo assim, que legal. Amém, que legal. Eu não vejo uso, mas o pessoal está gostando que eles têm igual ao meu. Amém. Que normalmente é o primeiro estágio. Eu tenho um igual ao do Papa. Amém. Esse é o primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio da nossa fé. Amém. Uma das coisas que
A minha filha, por exemplo, a minha filha. Papai, aquela tesourinha lá, lembra? Eu estou precisando aqui, corta para mim. Eu falei assim, quem sabe tu pega lá. Eu vou cortar dessa vez, próxima vez tu usa a tua. Onde está? Ah, está aqui, tá bom. O que é isso? Tu também consegue. Usa a tua fé. Eu vou te ajudar agora. Então, o que acontece, meus irmãos? Eles ganharam isso aqui. Aí, qual é a próxima etapa? Eles ganharam um canivete, ok? Que é um canivete suíço. Aí eles descobriram que, papai, eu estava analisando aqui, que tem um outro negócio aqui, tem uma lixa. Isso é o que acontece quando você começa a ler a tua Bíblia. Papai, eu descobri, você conversando com Deus, Deus, está incluído cura da minha alma, descanso, alegria, está incluído? Está incluído, nem sabe, é muito legal. Aí você conversa com o teu filho e diz assim, tu não sabe que se tu prestar bem atenção, que na ponta dessa lixa tem uma chave de fenda, é uma fenda que você pode abrir. Ah, que legal, não sabia, quantas vezes, aí você olha na tua vida, quantas vezes eu tentei achar uma faca na minha vida, eu tentei consertar isso, eu consultei todo mundo, eu podia ter ido direto a Deus. Sim, estava lá já no teu coração. Só que nós estamos tão embotados com o sistema que nós não sabemos o presente que nós ganhamos. Amém. Quantas vezes eu podia ter usado isso aqui? Sim, mas Pablo, tu podia ter me dado antes. Não, já estava lá, tu é que não estava usando. E é isso o que Deus faz com a pregação da fé. Ele revela o que já existe e que você não sabe. Não é que Ele está te dando algo novo. Já está lá. Você não teve tempo de gastar tempo aos pés do que resolve todos os problemas da tua vida. Aí você olha assim, que legal, Papa. E tem uma tesoura também. Sim, tem uma tesoura. E aí, o que acontece? Você vai ensinando os teus filhos a usar qual instrumento em qual situação. Usa isso para isso, usa isso para aquilo, usa isso para isso. Aí, eles olham assim. Aí, sabe o que acontece? Deus olha para nós e vê um coração, no caso eu, olho para eles, mas é assim que Deus faz. Deus olha para nós e vê um coração interessado. Um coração que diz assim, Deus, estou muito feliz com a minha salvação. Olha, Deus, e tu me fez isso, tem sido tão bom, tem me sustentado. Aí isso aqui que Deus faz. Ele achou um lugar de rendição. Ele diz, vem cá, meu filho, eu vou te mostrar uma coisa. Atrás, aqui, ó, tu puxa assim, tem uma pinça. Para, Deus. Tu está aqui, eu não sabia. É mais ou menos isso. Deus, todo esse tempo, isso aqui estava aqui, eu não sabia. Sim, todo esse tempo estava aqui, tu nem sabe. Todos os recursos que você precisa para viver nessa terra já estão disponíveis, alocados para você. Eu não sabia. Amém. Isso se chama revelação. Revelação se chama assim, Deus, tu está aqui, a porta do céu, eu não sabia. Sim, eu estou aqui o tempo todo. Amém. Aí sabe o que você faz? Eles vão e falam, Badu, Ben, olha só o que o Papa diz, atrás tem um negócio assim, isso se chama pregar o Evangelho. Olha o que tem aqui, vem junto, quando você é salvo, você pode crer para a provisão, para a cura, amém, para a libertação. Graças a Deus, olha só. E aí você fica feliz da vida, e é isso aqui que você faz, você resolve agradecer mais, fuçar mais. Aí você fuça nas Escrituras. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Ele falou assim, fala comigo. Daí ele vira aqui e diz assim, sabe desse lado aqui, ó, tem mais uma coisa que você puxa. Esse negocinho aqui tem 6 itens, ok? Isso aqui é para iniciante, ok? E a gente vai ficar feliz. Sabe o que a gente fica feliz? Deus, eu não sabia que eu podia crer para isso. Sim, mas tá. Pode. Aí sabe o que você faz? Deus, me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei como é. Não tem problema, eu vou te ajudar. Eu vou usar dessa vez primeiro. Usa assim, e aí você vai usando. Mas eu quero dizer para ti, que isso aqui você tem capacidade de crer também. Seja feito conforme a tua fé, conforme o teu uso do que eu te dei.
E aí, só para brincar um pouquinho com os irmãos, eu tenho um master, fé de evangelista. Amém. Amém. Olha aqui, meu irmão. 19 coisas nesse negócio aqui. Você dá para cortar espinha de peixe, tem serrotinho, tem de tudo. Amém. Sabe o que você tem nesse negócio aqui? Você puxa um bagulhinho aqui e arrasta assim, e você pode fazer fogo, dar faísca que você faz fogo. Isso aqui, ó. Não acredito. Pastor, Pedro andou sobre as águas. Isso é para, né? Ele andou pelas águas. Tá, mas como assim? Vou falar com Pedro. Amém. De repente ele estava mais elevado. Amém. Na fé dele. O que acontece é o seguinte: nós ganhamos um presente de Deus. O que tem lá dentro, só Deus sabe. E ele diz assim: eu estou triafim de mostrar para vocês. Esse é o coração do nosso Pai. Ele diz: vocês não precisam sofrer com esse assunto. Eu paguei o preço por esse assunto. O que é fé, meu irmão? É um coração rendido que abre-se totalmente para Deus e diz: Deus, eu quero viver agora pelo que tu falas e não pelo que eu acho que eu sei. Eu quero te conhecer. Esse é o desejo do nosso Deus.